Esse caso ocorreu em 2018 aqui no Brasil. Foi um caso muito chocante que teve grande repercussão por tudo que aconteceu envolvendo uma menina que tinha apenas 12 anos. E a motivação do crime também chamou muita atenção. Fala pessoal, Carol na área, trazendo mais um vídeo aqui no canal. Todas as semanas eu trago esse tipo de conteúdo aqui para vocês, de casos criminais. Então se você gosta, se inscreve aqui no canal e deixa um like nesse vídeo. Bora pro vídeo. No dia 8 de junho de 2018, Vitória Gabriele Guimarães Vaz, nascida em 22 de março de 2006, saiu de casa para andar de patins e uma câmera chegou a registrá-la perto de um ginásio de esportes, no bairro Vila Nova, em Araçariguama, cidade na qual ela morava em São Paulo. Ela saiu por volta da 1h30 daquela sexta-feira, mas quando chegou o fim da tarde, ela ainda não tinha retornado. Sua mãe achou aquilo muito estranho, então foi até a casa da tia da menina, onde ela costumava ficar, mas Vitória não estava lá. No dia seguinte, foi registrado um boletim de desaparecimento e a polícia começou a procurar pela menina de 12 anos. As buscas mobilizaram os moradores da cidade e de cidades vizinhas. Equipes da Polícia Militar e Civil, Corpo de Bombeiros, Guarda Municipal e Comando de Operações Especiais percorreram áreas de mata até a represa de Itupararanga. Na quinta-feira, dia 14, a polícia fez buscas em São Roque e em Mairinque. O trabalho na cidade vizinha teve início após um homem prestar depoimento na delegacia. A testemunha, que não tinha sido identificada na época, estaria indicando os locais por onde Vitória poderia ter passado. Naquele sexto dia de buscas, a única pista que a polícia e a família tinha eram as imagens da câmera de segurança que registraram a garota andando de patins antes de desaparecer, perto do ginásio. Nas imagens, gravadas por uma câmera de segurança residencial, mostravam a menina em uma rua do bairro onde ela morava, enquanto andava de patins sozinha. Nas imagens, 2 jovens conhecidos de Vitória aparecem andando atrás da garota, e segundo a família, eles prestaram depoimento, assim como outras amigas dela. Moradores da cidade, amigos e parentes de Vitória Gabriele se mobilizaram muito para encontrar a menina. A prefeitura também adesivou cerca de 30 carros de secretarias com fotos da menina como forma de ajudar nas buscas. André Luiz Andrade, tio da menina, diz que cães farejadores fizeram buscas em uma área de mato que fica localizada bem perto do ginásio. Ela havia combinado de andar de patins com as amigas, mas as amigas disseram que não poderiam ir naquele dia. Então ela foi sozinha e não retornou, disse ele em uma entrevista. O tio disse que os pais nunca a deixaram sair sozinha. Acredito que ela aproveitou que os responsáveis estavam trabalhando e foi. Segundo André, Vitória Gabriele tinha muitos amigos, não tinha problemas com ninguém e fazia parte de um grupo de jovens na igreja que a família frequenta. Ultimamente ela mal estava saindo de casa, pois queria ficar junto ao primo recém-nascido. Rosana Magalhães, mãe da menina, disse em entrevista que também recebeu mensagens de apoio de pessoas desconhecidas e que moravam em outras cidades. Estou comovida com a solidariedade de todos. Tenho fé de que ela está bem e que vai aparecer logo. É uma menina muito alegre, boa filha e se dá bem com todo mundo. Naquele mesmo dia, a polícia também conseguiu na justiça a quebra de sigilo telefônico de pessoas ligadas a Vitória Gabriele. Segundo a investigação, viaturas foram enviadas a Marainque para localizar uma adolescente que seria amiga de Vitória e havia conversado com ela pelo telefone no dia em que ela desapareceu. 2 carros também foram apreendidos pela polícia até aquele momento. A perícia não encontrou nenhuma evidência de que a menina estava nele. Testemunhas disseram que um carro de cor escura estava perto do ginásio, onde ela foi vista pela última vez, e que achavam que poderia ter alguma ligação com o caso. Até aquele momento, 20 pessoas tinham sido ouvidas, entre elas uma testemunha que teve o carro apreendido pela perícia. Filha, cuidado na hora se te abordarem. Se alguém te chamar na porta de um carro, você não vai.
Se tentarem te pegar, você corre, você grita. Mas se ainda te pegarem, filha, você clama a Deus, que Deus vai cuidar de você. Esse foi o alerta feito pela mãe à filha, dias antes dela desaparecer. Em uma entrevista, a mãe contou que alguns dias antes de tudo isso acontecer, do desaparecimento, ela contou isso à filha de como ela deveria agir caso alguma coisa desse tipo acontecesse. Ela disse que sentiu que algo poderia acontecer, então decidiu passar essa recomendação para a filha. Na conversa, a garota ainda ouviu da mãe orientações de como agir caso fosse abordada por um desconhecido. Você vai em um lugar público, tenta ligar para a mãe, nem que seja cobrar. Você pede ajuda aos policiais. Falei tudo isso para ela, sem nem saber o que estava para acontecer. Falo para essa pessoa que eu não quero fazer nada contra ela, nem denunciar. É só devolver minha filha. Eu esqueço ela esquece a minha filha, cada um segue com sua vida. Por que segurar minha filha assim? Ela não fez nada. Na quinta-feira, o homem que disse à polícia que estava com a menina apresentou 6 versões diferentes sobre o caso. A testemunha permaneceu durante toda a quinta-feira prestando esclarecimentos à Polícia Civil. O rapaz chegou a apontar os locais por onde a menina teria passado, em Mairinque, cidade a 20 quilômetros de distância. Depois de 7 dias de busca, a polícia já tinha ouvido mais de 50 depoimentos distribuídos em várias linhas de investigação. A principal versão apresentada na época era de que Vitória Gabriele tenha sido levada por engano até aquela cidade, na companhia de um casal. Diante das várias contradições nas versões contadas pela testemunha, que não teve a identidade revelada no momento, a polícia pediu a prisão temporária dele. É melhor para as investigações ter um suspeito preso do que solto. Assim, eles devem direcionar melhor as buscas, explicou o delegado do caso. Um casal suspeito que mora em Mairinque foi ouvido pela polícia e liberado na noite de quinta-feira. O carro deles foi apreendido, mas não houve vestígios que pudessem ligar os suspeitos ao desaparecimento da menina. Para o advogado contratado pela família da garota, o caso ainda é tratado como desaparecimento. De acordo com informações divulgadas pelo delegado sobre o principal suspeito do caso, o homem trabalhava como servente de pedreiro, disse ser usuário de drogas e revelou que esteve com a garota junto com um casal em um carro. O delegado não deu detalhes sobre a investigação, sem explicar como a menina foi parar dentro do veículo, mas disse que a menina pode ter sido levada por engano. O homem afirmou que foi deixado em uma rua na volta para Mairinque, cidade onde mora, e que a menina seguiu com o casal no carro. O casal nega conhecê-lo, a esposa dele nega conhecer o casal. Ele não se coloca na autoria, diz que foi pego de surpresa quando tem conhecimento de que aquilo iria acontecer. Na volta para casa, o carro com o casal desapareceu. É uma versão contraditória nesse sentido, disse o delegado. Os 3 ficaram durante todo o dia prestando esclarecimentos à polícia. O delegado ainda afirmou que eram investigadas várias hipóteses, desde desaparecimento até algo mais grave como homicídio. Na manhã de sábado, 16 de junho, a Polícia Civil confirmou a prisão do suspeito, que apresentou 6 versões diferentes sobre o desaparecimento da menina. A Justiça decretou a prisão temporária do homem por 5 dias. Para a polícia, o servente de pedreiro é a principal testemunha do caso, pois afirma que esteve com a garota na sexta-feira, no dia em que ela desapareceu. No início da tarde daquele mesmo dia, após uma denúncia pelo 190, a polícia militar localizou um corpo em uma estrada de terra, no bairro Caxambu. Logo depois foi confirmado que o corpo era de Vitória Gabriele, de 12 anos. Seus pais fizeram o reconhecimento. Ainda conforme a polícia, a menina estava com a mesma roupa que vestia no dia do desaparecimento. O corpo foi localizado em uma trilha, a cerca de 15 metros de distância do trecho onde passam os veículos. Seus patins estavam ao seu lado, e o corpo dela foi encontrado por uma pessoa que passava pelo local e ligou para a polícia. Logo depois, a prefeitura decretou luto oficial de 7 dias. No dia seguinte, centenas de pessoas compareceram ao enterro da garota. Segundo a prefeitura, cerca de 2.000 pessoas acompanharam o velório, que começou às 7 horas e depois teve o enterro às 9h30. Uma colega de Vitória, durante o velório, disse que fazia aulas de dança na igreja em que elas participavam juntas. Foi um choque quando ficamos sabendo que ela sumiu
e quando confirmaram sua morte. Muito difícil. Ela era uma menina muito feliz. O pessoal da igreja ajudou a procurá-la aqui na cidade, colando cartazes. Muito triste. As primeiras provas colhidas pelos peritos do Instituto de Criminalística de São Paulo indicavam que Vitória Gabrielli foi morta por asfixia e não por estrangulamento. A menina tinha uma meia na boca, o que confirma a versão. Segundo as investigações, o corpo de Vitória estava amarrado a uma árvore. Uma pessoa cortou as cordas antes da polícia chegar. A menina tinha marcas nos tornozelos e nos punhos, e não tinha sinais de estrangulamento nem de abuso sexual. A investigação também tentou localizar, através das estações, celulares que foram usados ou que estiveram na região onde o corpo da menina foi encontrado. Os pais dela, Rosana Guimarães e Luiz Alberto Vaz, prestaram depoimentos mais de uma vez e tiveram os celulares apreendidos. A mãe chegou a receber ameaças por mensagens, mas identificou o conteúdo como trote e descartou o envolvimento no crime. Em julho daquele ano, a polícia esclareceu que Vitória foi morta por engano. De acordo com a informação da polícia, o depoimento de um homem foi decisivo para que fosse descoberta a motivação do crime. O homem disse aos policiais que devia cerca de R$7 mil a um traficante e que, por isso, estava recebendo ameaças de morte. A testemunha afirmou ainda que tem uma irmã com as mesmas características de Vitória Gabrielli e que sabia que o traficante, para quem estava devendo, costumava punir integrantes da família dos devedores. Até aquele momento, 3 pessoas foram indiciadas por homicídio doloso por suspeita de participação no caso, que corria sob segredo de justiça. O servente de pedreiro, Júlio César Lima Erguesse, e o casal, Bruno Marcel de Oliveira e Maiara Borges de Abrantes, todos de Maranhenque. O homem que prestou o depoimento em julho afirmou que conhecia o casal e também o servente, que apontou como usuário de drogas. O crime chegou a ser investigado como vingança, mas a principal hipótese era de que a vítima teria sido pega por engano pelos criminosos, o que acabou sendo confirmado com o depoimento da testemunha. O resultado do exame feito a partir do material genético colhido embaixo das unhas do Júlio César deu positivo para o DNA da menina. Com isso, a Polícia Civil conseguiu provar que o rapaz esteve com ela, conforme ele já havia confessado antes. Cães farejadores apontaram que Bruno Marcel esteve no local onde o corpo da menina foi encontrado. Os 3 deveriam responder pelos crimes de sequestro qualificado, homicídio qualificado por motivo torpe, meio cruel, sem possibilidade de defesa da vítima e ocultação de cadáver. Em outubro de 2019, Júlio César Erguesse foi condenado a 34 anos de prisão. 3 anos pelo sequestro, 18 anos pelo homicídio, 1 ano e 6 meses por ocultação de cadáver, com os agravantes de motivo torpe, meio cruel e recurso que impossibilitou a defesa da vítima. Ele cumpre a pena na penitenciária de Tremembé. Em novembro de 2021, Bruno Marcel foi condenado a 36 anos e 3 meses e Maiara Abrantes a 36 anos de prisão. Ambos responderam por homicídio, sequestro e ocultação de cadáver com qualificadoras. Em dezembro de 2022, o Tribunal de Justiça de São Paulo negou um recurso de defesa para reduzir a pena do casal. Júlio César chegou a enviar uma carta ao pai de Vitória, contestando o rumo que o caso tomou, alegando que foi condenado pelo que os outros 2 fizeram. O pai da menina entregou a carta à delegada Bruna Madureira e disse que não havia visto uma palavra solidária, nenhum pedido de desculpas ou pêsames. Apenas uma versão de Júlio César se importando apenas com ele mesmo. Odilan Alves Sobrinho, investigado por comandar o tráfico de drogas em Araçariguama e acusado de ser o mandante da cobrança da dívida que causou a morte da menina, foi condenado a 36 anos e 3 meses de prisão, durante júri popular realizado no Fórum de São Roque em 2024. Odilan foi o 4º e último réu, indiciado a ser julgado pelo envolvimento no crime. O réu foi condenado em primeira instância por homicídio e sequestro. A pena deve ser cumprida em regime inicial fechado. Uma das testemunhas de acusação, que seria o irmão da suposta menina que deveria ter sido morta no lugar de Vitória, foi dispensado pela promotoria. Ele chegou a ir até o fórum, mas o promotor não quis ouvi-lo no tribunal.
Odilon foi preso na penitenciária de Casa Branca em 2019, quando era investigado por comandar o tráfico na região. O réu já cumpre 25 anos de prisão por penas somadas por tráfico de drogas, associação criminosa, posse de arma e munição. Em junho de 2023, 5 anos após sua morte, o pai de Vitória falou: "Muitas pessoas lembram do que aconteceu, postam algo nas redes sociais e me marcam. E eu naturalmente me apego muito nessas lembranças e no amor das pessoas por ela. Escrevo algum texto, publico alguma foto dela. É uma saudade diária." Acho que o que mais chama a atenção nesse caso é o motivo, que ocorreu um engano e essa criança inocente que estava andando de patins, infelizmente acabou tendo uma morte muito violenta e um caso que se arrastou aí durante anos até que finalmente os culpados ali receberam suas penas. Deixem aqui nos comentários se vocês lembram de quando esse caso ocorreu, se por um acaso aconteceu perto aí de onde vocês moram. Então deixem aqui seus comentários. Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse foi mais um vídeo aqui no canal Durmam Bem e até o próximo.